Vocês sabiam que cerca de 70% dos Viagras vendidos são para jovens de até 27 anos? Isso é comprovado por pesquisa recente em balcão de farmácia. E quando a gente tem essa informação, a gente pensa, primeiro, né, não são os idosos que estão tomando Viagra na sua maioria. E segundo, por que um jovem que ainda não tem problema de ereção, quer dizer, talvez tenha problema de ereção demais, né? Está tomando Viagra. E aí eu penso, provavelmente ele está buscando uma performance pornográfica. Porque quando ele se interessou pelo assunto, né, ele não encontrou nem na família, nem na escola, informação boa. Mas encontrou de fácil acesso na internet um jeito de se relacionar sexualmente, que é um modelo, é uma forma, e acreditou nisso. O que não foi contado para esse jovem é que ali pode haver sexo explícito, mas não tem sexo de qualidade, não é sexo bom, porque não envolve essa parte do corpo, não envolve o emocional, não se beija, não se abraça, coração não encosta com coração, não se beija pescoço, nem costas. Ali as pessoas estão sendo vistas como objetos. Tanto a mulher, que já é uma coisa clássica, mas o homem também. Inclusive o homem, ele está resumido a um pênis ereto. Muitas vezes o rosto dele nem aparece no vídeo. Ou seja, esse homem pensa, se eu não for um pênis ereto, eu não sou nada. Esse cara está tentando seguir dogmas machistas, né? Primeiro, o homem sempre tem que querer se relacionar. E isso dá nessa insistência dos homens, né? Nesse assédio constante. E se por um lado as mulheres não podem andar em paz nas ruas, sem serem assediadas, por outro lado os homens vão se tornando especialistas em rejeição. E vão acumulando frustração e raiva, né? A cada nova tentativa, insistindo com a mesma mulher ou insistindo com outras mulheres em fazer esse papel. Segundo, o homem não pode falhar, né? Não pode de forma nenhuma não cumprir o seu dever. Acontece que essa tal dessa broxada, ela não é uma doença, não é assim, olha, eu quero me relacionar, só meu pênis que, putz, sacanagem. Não, não é. O pênis é parte do corpo e a linguagem corporal é a linguagem emocional. Há ali alguma coisa emocional que o cara não está querendo entrar em contato. Nesse momento, ele está desvalorizando o seu emocional, ou, em outras palavras, está desvalorizando o seu feminino. Porque, sim, os homens têm feminino, assim como as mulheres têm masculino. Todos nós temos masculino e feminino, e isso é uma realidade comprovada tanto pela medicina quanto pela psicologia. Anatomicamente, por exemplo, o clitóris é um pênisinho, é o pênis da mulher. Os homens têm mama e são capazes de produzir leite. Hormonalmente, né, nós produzimos, os homens produzem hormônios femininos, as mulheres produzem hormônios masculinos. Cognitivamente, o jeito que a gente entende o mundo, o cérebro de todos nós é dividido em dois hemisférios, masculino e feminino. O masculino é mais racional, ele divide e cataloga as coisas, mas o universo feminino é o único capaz de entendimento, porque ele que dá a noção de todo. Né? Numa cena, o masculino ele vê as proporções, os tamanhos, mas o feminino dá a noção de profundidade. E também nas formas de gozo sexual humano, há uma forma masculina e uma feminina. E eu não estou falando de homem e mulher, os dois são acessíveis a todos nós. O gozo masculino é o gozo verbal, visual. Tá? Aquilo que me excita tem nome e lugar. A gente vê o corpo como objeto mesmo, dividido em partes. Então, a coxa, a bunda, o bíceps, a boca, os olhos, seja o que for, a parte do corpo que me excita. E o gozo feminino é o que nos dá um gozo como um todo, é um gozo inominável, é o gozo de pessoa para pessoa, onde interessa a pessoa com quem eu estou me relacionando, a história, é o gozo emocional. E é esse gozo que dá uma relação de maior qualidade. Veja, quando a gente acha que uma relação foi boa, não é porque teve muito atrito, é porque houve um envolvimento emocional. É nesse ponto que a pornografia fica só no gozo masculino, espremendo mais caldo da mesma fruta. Né? E é por isso que se relaciona e continua insatisfeito. É uma coisa do machismo mesmo, valorizar demasiadamente o masculino e desvalorizar o feminino. Em todas as instâncias, o de todos nós. Eu acho que assim, a isca da armadilha que prende o homem preso ao machismo é a suposição que o machismo lhe beneficia. E eu estou aqui hoje para jogar luz sobre isso que ainda está invisível.
São dois pontos que eu procuro trabalhar. Como o machismo prejudica os homens e como algumas mulheres, em alguns momentos, também têm atitudes machistas. Eu não quero anular de jeito nenhum o fato de que o machismo prejudica as mulheres e que os homens têm atitudes machistas. Isso é óbvio, isso é claro. A gente precisa jogar luz sobre o que está obscuro. Talvez o ponto onde o machismo mais prejudica os homens é na dificuldade que ele cria dos homens amarem. O amor é fundamental para o humano. Amor e humano, ser amor e ser humano é praticamente sinônimo. Veja, as crianças provam isso constantemente. Inclusive, isso que a gente faz, que são as palavras, foi desenvolvido por uma sociedade que se solidarizou mais do que os outros animais. A gente parou de brigar por território e fêmeas, pôde se aproximar e desenvolveu as palavras, que criou história e isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando o machismo cria uma dificuldade de amar, porque para a gente amar, é preciso a gente se entregar ao sentimento. A gente precisa depender de alguma forma, a gente precisa contar com o descontrole. Por que os pais querem saber exatamente onde estão os filhos todo momento? Porque se perder os filhos, eles vão sofrer muito. Então, a questão é que o machismo dificulta todo o sentimento de todas as emoções. Porque é um conceito assim, a emoção sempre acontece, é inevitável. A gente pode conter o sentimento da emoção. Agora, como a emoção sempre acontece, se a gente não sente, não expressa, ela vira outra coisa. Ela vira doença, ela vira problema psicológico. E a incompetência do homem em expressar a emoção, lidar com elas, é gritante. Quer dizer, aparece toda semana, infelizmente, às vezes diariamente, homens que em crises emocionais intensas cometem atrocidades. Por exemplo, quando termina uma relação, que você precisa lidar com um monte de emoção, o cara mata a ex-mulher, a ex-companheira, mata os seus filhos, mata a si mesmo, muitas vezes, mostrando a incompetência, a desestruturação dele numa crise emocional. Eu tenho um fato que eu coletei numa entrevista da Hebe de Bonafini. A Hebe de Bonafini é a líder das Mães da Plaza de Maio. É um grupo de mulheres que durante a ditadura argentina se organizou, porque da noite ao dia sumiram vários jovens, pegos pelo regime militar. E foram dados como desaparecidos. As mães não se conformaram, foram para a rua, foram para essa Plaza de Maio, que é em frente ao governo, com cartazes. Lá elas se conheceram, elas se uniram, lutaram contra a polícia, lutaram contra o governo e fizeram um movimento que ganhou fama mundial. Tanto que elas estavam sendo entrevistadas pela revista Caros Amigos, e eu estava lendo essa entrevista. Em dado momento, o repórter perguntou, e os maridos de vocês? Ela falou, nossos maridos todos morreram no espaço de 5 anos depois que nossos filhos sumiram. Eu quero tratar isso com um olhar de cientista, que vai ver nisso um estudo de caso. A gente está falando de 70 casais. Tá? Porque se você imaginar a demanda emocional de um filho desaparecido, ela é pior que um filho morto. Porque um filho morto você vê o corpo, enterra, o crema e isso tem um fim. Agora, desaparecido pode aparecer a qualquer momento. Pode estar preso, sendo torturado, sofrendo. É uma agonia constante. As mulheres, por lidar com as suas emoções, elas transformaram essa dor em coragem e ganharam fama mundial. Os homens ficaram em casa, sucumbindo e morreram todos, entupidos com as suas emoções. Isso mexe comigo, porque eu tenho entendimento, eu quero fazer da minha voz a voz desses homens que não falaram e perguntar, o que matou esses homens? Não foi o fato dos filhos deles sumirem. Tanto que as mães estão vivas. Foi uma criação machista, que botou essa incompetência em lidar com as emoções. Está mais do que na hora da gente perceber e a gente fazer a nossa revolução contra o machismo. Tá? Por nós, homens, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, terem um mundo menos machista. Eu digo assim, a gente só não é machista se nasceu em Marte. Tá? Mas hoje eu consigo ser menos machista do que eu era ontem, e amanhã, quem sabe, eu sou menos machista do que eu estou sendo hoje. Um outro ponto onde que o machismo prejudica os homens é na questão da dominância da esfera doméstica e da esfera social. Tá? Se você pegar um século atrás, 1920, a mulher dominava a esfera doméstica, o ambiente doméstico, o homem o social. Ao longo desse último século, a mulher veio conquistando a esfera social a passos largos. Falta alguma coisa, equivalência salarial, etc., mas ela continua lutando. Mas a mulher está na política, a mulher está nas empresas, a mulher é artista, a mulher está dirigindo metade dos veículos que estão nas ruas. Agora, os homens conquistaram o ambiente doméstico nessa mesma proporção? Tá? Se no século passado a mulher passava da mão do pai para a mão do marido, o homem passava da mão da mãe para a mão da esposa. Hoje em dia, todo pai e toda mãe diz, minha filha, você tem que trabalhar, tem que estudar, trabalhar de forma a não depender de nenhum homem no futuro.
Agora, as mães e os pais estão dizendo, meu filho, você precisa aprender a lavar louça, precisa aprender a varrer, desinfetar um banheiro, para não depender de mulher nenhuma no futuro. Não. A maioria das mães continua dando mais expertise para as filhas do que para os filhos. E isso da manutenção da casa, né? E isso é injusto para a menina, mas é injusto para o menino também, que vai se tornando um banana. Esse menino mimado, mimar esse menino, é a suposição de que isso é uma vantagem, não é. Depois ele vai pagar com juros e correção monetária essa folga, né? É perceber que a atitude dessa mãe é uma atitude machista, como às vezes é difícil perceber que a mulher tem atitudes machistas. Tá? Eu sou pai de menino e sou pai de menina. E procuro dar tanto para o trabalho, para o estudo, para os dois, como para casa, aprender a cozinhar. Tem técnica para lavar louça, né? Não é, tem que lavar primeiro, como diz assim, eu era apaixonada por ele era maravilhoso. Até que ele lavou primeiro a frigideira e depois os talheres, quer dizer, né? Então eu procuro passar para os dois. Agora, como pai de filho e de filha, também tem uma questão que é o ponto extremo de violência do machismo, né? Que a minha filha ficou moça e a gente tem que explicar, olha, tem que tomar cuidado, onde anda, procurar sempre estar com a amiga, porque infelizmente tem um tipo de violência extrema, que é o estupro, que você corre perigo. E se você quer ser livre e andar por aí, precisa saber disso. Agora, para o meu filho, eu também preciso falar, filho, porque você vive em uma sociedade machista, se você estiver usando a camiseta errada, no lugar errado, você pode ser linchado por um bando de homens. Essa cena de homens linchando um homem porque ele é de outro time, ou por motivos banais, é a máxima expressão do machismo, isso é machismo, e fica claro como isso prejudica os homens. A guerra é a máxima expressão do machismo. E não é à toa que guerra é sinônimo de homem matando homem e violentando mulher. E nesse ponto eu quero dizer o que é a inserção da mulher nesses papéis de filme hollywoodiano, que tem sempre o mesmo roteiro de violência, né? Violência justificada por violência, vingança e sai matando todo mundo. As mulheres estão ganhando papéis nesses filmes. Então também e mata e soca. O que é isso? Que revolução é essa? É perceber que o machismo contemporâneo muito habilmente disse, vocês querem os mesmos direitos? Então está aqui o mesmo direito de ser macho. E com isso o machismo está crescendo, tem um neomachismo, que ainda nem está sendo visto como machismo. E não é só nesses filmes, é na postura de algumas mulheres em alguns momentos, eu detesto generalizar, mas no trânsito muitas vezes, dirigindo sua SUV e passando por cima do pedestre, não respeita, dirigindo empresa. Veja, o mundo está se tornando mais machista e encontrou um novo lugar para seguir. Porque o machismo se alimenta da guerra entre os sexos, da guerra entre os gêneros, desde o princípio. E se o machismo clássico é o homem oprimindo a mulher, ele não vai se resolver com a mulher oprimindo o homem. Somente com a união dos gêneros é que a gente vai conseguir superar o machismo. A luta contra o machismo não é uma luta das mulheres contra os homens. É uma luta de homens e mulheres que não concordam com o machismo, contra o machismo. A revolução dos homens contra o machismo, ela vai ser totalmente diferente da das mulheres. Não tem sentido a gente ir para a rua com panfleto, com cartaz, não tem sentido a gente queimar a cueca, como elas queimaram o sutiã, porque não é aí que o machismo nos oprime. Nenhuma sociedade, por mais machista que seja, mesmo aquelas muçulmanas islâmicas radicais, que a mulher usa burca, ninguém impede ela de sofrer, ela fica, mas sofre. Nenhuma sociedade machista diz, mulher que é mulher não chora. É perceber que a nossa revolução é interna, é pessoal, e ela já está acontecendo, tá? Tá bonito de ver. Ela está acontecendo na postura dos novos pais, que estão criando seus filhos de uma forma muito diferente das gerações anteriores. E é importante ressaltar que amor e compreensão é importante, mas limite também é importante. Está se errando a mão um pouco. Limite é uma forma de atenção muito especial, né? Se as gerações anteriores deram limite demais, com surra, a gente precisa achar um novo jeito, mas precisa dar limite. E a revolução dos homens está acontecendo em centenas de grupos de terapia de homens que estão acontecendo no Brasil e no mundo todo. Recentemente eu participei de um que chama Terapizza. A gente fecha uma pizzaria e os homens ficam nas mesas conversando e a gente vai, faz pizza e dá para os amigos e tal. E depois se reúne e compartilha o que sentiu. O que se constata é que muitos homens dizem, olha, deixei de cometer violência, deixei de fazer uma besteira na minha vida, porque eu estou aqui, tenho esse lugar para conversar. Então é perceber que assim, valorizar o nosso feminino não vai prejudicar o nosso masculino. Um não é contra o outro, um é complementar ao outro. Valorizar nosso feminino vai equilibrar o nosso masculino.
Essa tal dessa masculinidade tóxica é a masculinidade de todos nós, homens e mulheres. Ela está tóxica porque está demais. Então ela vai se tornar menos tóxica, mais equilibrada. É perceber que somos gêneros da mesma espécie. O que for feito a um vai ser feito ao outro. Se prejudicar um, está se dando um tiro no pé. Juntos. Cada um por os seus motivos. Porque não cabe às mulheres fazer a revolução dos homens. Cabe a nós fazer a nossa revolução contra o machismo. Elas estão fazendo a delas e estão indo muito bem. Juntos, lutando contra o machismo, a gente vai conseguir superar essa fase machista da humanidade. Obrigado.